Em primeiro lugar, fora Temer. Agora solta a vinheta. Bom, demorei um pouco para fazer o segundo vídeo e não consegui cumprir a minha promessa, né? Eu prometi que eu ia tentar fazer pelo menos um vídeo por semana, mas final de bimestre, né, para professor é sempre um martírio, a gente está sempre assoberbada e sobrecarregada, e depois emendaram as férias e eu acabei esquecendo, né? Acabei deixando para lá. Né? Acabei ficando com um pouco de preguiça, fui viajar e não rolou. Mas agora eu vou tentar fazer alguns vídeos para adiantar e para recuperar esse tempo que foi perdido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que me perguntam muito, que é a questão da argumentação. Eu não sei se tu sabe, mas 60% da prova do Enem é argumentação, tá? Nós temos 5 quesitos, desses 5 quesitos, 3 são de argumentação, inclusive a intervenção, que a gente vai fazer um vídeo só falando de intervenção. As pessoas me perguntam onde é que eu tiro os meus argumentos. Eu não sei se eu sou uma pessoa que argumenta bem, não tenho essa pretensão, não sei, mas eu leio bastante. E aí eu queria mostrar para vocês de onde vêm muitas dessas ideias que eu tenho, que eu acho que consigo, por exemplo, a questão não é a ideia, é pegar a ideia e contextualizar no que a gente vive hoje, na realidade. Eu assino algumas revistas e compro alguns livros que eu acredito que são interessantes para essa prática de argumentação, de argumentar melhor. Bom, eu vou começar aqui falando de uma revista, ela é feminina, mas ela tem uma versão masculina, se bem que hoje eu acho que isso não interessa mais, o que é feminino, o que é masculino. Eu leio a revista Trip, mas eu assino a revista TPM, né? Eu até separei algumas aqui. Essa é a revista TPM do mês de julho, eu acho. Não sei se é de julho ou de junho. De junho, essa é de junho. Eu assino a revista TPM. Vou mostrar, né, gente? Desculpa aí a família brasileira tradicional, mas vou mostrar. Essa é a capa também de uma revista TPM. E tem essa aqui da Pitt que eu também gosto bastante. As revistas TPM, elas são da editora Trip. A editora Trip, que tem a revista Trip, que é a versão masculina da TPM, essas revistas elas têm sempre uma temática. Então eu acho ela interessante, primeiro, porque não tem propaganda, tá, gente? Não adianta, né? Revista é revista. Ela quer vender, né? Então tu vai ver assim, eu não me reconheço na capa dessas revistas, né? São pessoas assim do mundo mais alternativo, mas eu mesmo assim não me reconheço. A revista Trip e a revista TPM, elas são revistas que estão temáticas, ou seja, toda a revista tem um tema central e todas as reportagens giram em torno disso. Então tu tem opinião de filósofo, de sociólogo, psicólogo. Essa revista de junho, por exemplo, eu não sabia, eu descobri aqui, essa artista chamada Berna Reale, lá do Pará, ela é muito conceituada, eu nem sabia que ela existia. E tem aqui toda uma reportagem sobre ela, né? Chama Páginas Vermelhas, essa seção da TPM. Eu não leio a Veja. Eu não leio a Veja, eu não leio a Época, tá? Eu indico, assim, para me informar, eu leio jornal, a escola onde eu trabalho assina a Folha de São Paulo, então eu dou uma olhada assim nos editoriais e algumas colunas que eu gosto, que os meus colegas me indicam também. Me informo, pasmem, pelo Facebook, porque eu sigo algumas pessoas no Face que colocam ali questões que eu me interesso, pelas quais eu me interesso, e o Twitter também me deixa mais informada. Não assisto televisão, né, não assisto TV aberta, né, assisto muita coisa na TV a cabo. Assisto a novela das 8, tá, porque eu gosto do Benedito Rui Barbosa. Mas assim, se eu tivesse que indicar uma revista, eu indicaria assim, mais popular, né, a TPM ou a Trip. Eu gosto de ler as duas. Como as duas têm o mesmo tema, às vezes repete a mesma reportagem em uma e a outra. Então eu decidi assinar a TPM, que, né, tem essas temáticas e me contempla também. Eu assino uma outra revista chamada
Filosofia, Ciência e Vida. Essa é desse mês. Ó, Ética na Mídia. Essa aqui, ó, vou mostrar uma outra aqui. Ter ou não ter filhos. Então, assim, sempre a capa fala, né, é um artigo principal da revista e sempre se baseando em filósofos e sociólogos. Esta aqui é uma revista, na minha opinião, de leiga. Eu não sou filósofa, a minha formação é em letras. Eu cursei um pedacinho do curso de Direito, mas eu não tenho arcabouço intelectual para entender essa revista assim de primeira. Tem bastante termo técnico, eu gosto muito, eu insisto, eu assino ela também. Eu insisto nessa revista. Eu acho ela pesada para ler, pra gente leiga que nem nós. Tem nós, eu não sei se é um filósofo também assistindo. Mas pra mim, que não tenho essa formação, eu acho essa revista bem pesadinha. Mesmo assim eu insisto. E ela é genial. Ela é genial, ela tem seção de cinema, ela tem críticas de cinema que eu acho muito interessantes. E sempre com essa visão filosófica, sempre tirando a questão da religião. Eu não sou ateia, eu sou cristã, mas a gente sabe, né, que nessas discussões de cunho argumentativo não dá para meter Bíblia, Jesus, Deus no meio, né? Então essa é uma revista que é dificilzinho de ler, mas que vale a pena, vale bastante. O nome dela é Filosofia, Ciência e Vida e é da editora Scala. Muito boa, gosto muito dela. Eu, por assinar Filosofia, Ciência e Vida, eu tinha direito a uma revista brinde. E aí a moça até, na hora que foi me oferecer pelo telefone, me ofereceu Casa e Jardim, decoração. E eu disse, não tem nenhuma de Sociologia? E aí eu acabei recebendo essa aqui, também da editora Scala. O nome da revista é Sociologia. Ela tem bastante coisa para professor, bastante coisa para sociólogo, mas eu acho ela mais fácil de entender do que a filosofia. Qual das duas eu prefiro? A da filosofia. Essa aqui eu não me achei ainda, não achei ela tão interessante. A Filosofia, Ciência e Vida eu acho mais legal, embora seja um pouco mais difícil. Mas essa aqui também é muito interessante, revista Sociologia da editora Scala. Tá faltando um livro dessa coleção que eu vou mostrar pra vocês, que eu emprestei, né? Só existem dois tipos de idiotas que emprestam livros, CDs e DVDs. Os que emprestam e os que devolvem. Eu espero que a pessoa a quem eu emprestei devolva. Tá faltando aqui o livro da filosofia, que é um amarelo. Mas eu queria mostrar pra vocês as minhas mais recentes aquisições. O livro da Sociologia, o livro da Filosofia, que uma outra hora, quando me devolverem, eu mostro pra vocês. É um de capa amarela. E o livro da Política. Esses livros aqui, eles são realmente para pessoas leigas, bem leigas, que é o meu caso. Né? Eu sou uma curiosa, vamos dizer assim. E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês, eu fiz até aqui eu coloquei uns marcadores e tal, né, ó. Marquei aqui o que cada um diz e tal. Ó, coloquei, isso aqui é porque é a primeira página, que depois não tem nada mais marcado, né. Ele sempre vai trazer no capítulo um autor, a maioria deles bem desconhecidos, que trazem, então, questões que a gente consegue colocar no dia a dia, contemporâneo, mas são questões que a gente não conhecia. Então, tem coisas muito conhecidas aqui, né? Então tem o Marx, tem o Weber, tem o Durkheim, mas tem algumas coisas aqui que são bem inusitadas, né? Por exemplo, eu não sabia que existia, ignorância minha, não sabia, admito aqui, eu não sabia que existia lá o tal do fenômeno o conceito, na verdade, eu não sabia que existia o conceito da disneyização da sociedade, eu não sabia disso, que é o conceito que diz que hoje na sociedade tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser assim, esplêndido, com muita ostentação, nada pode dar errado. Isso é o tal do conceito da disneyização, a grosso modo, né? Tem que ler um pouquinho. Mas assim, os capítulos são pequenos, né? Sempre com bastante exemplo, né? Com esses gráficos aqui que são super didáticos, né? A política eu confesso que eu não li muito, que eu abri, folhei, mas não cheguei a olhar muita coisa.
Mas pelo que eu vi, eu achei coisas bem interessantes aqui, ó, para estudar a questão da linha do tempo e tal. E o da filosofia também é muito interessante, mas esse foi o que eu emprestei. A questão é, para argumentar, tem que ler jornal? Sim, tem que ler. Mas o jornal é apenas uma atualidade. Principalmente na redação do Enem e da FUVEST, a gente tem uma questão que é a argumentação, ou seja, o argumento de autoridade, a filosofia, a sociologia, a política, a economia, sempre contextualizada com alguma coisa do dia a dia, da nossa época contemporânea. Então, se tu conseguir fazer essa união de um argumento da filosofia com um argumento com alguma coisa da atualidade, tu consegue então ter realmente um argumento bem fundamentado. Recentemente apareceu aquele episódio daquela mulher que foi arrastada, eu acho que foi em Santos, eu não me lembro agora direito onde é que foi, por ser acusada de bruxaria, né? Então tu tem um fato da atualidade que tu pode contextualizar com alguma coisa, por exemplo, com algo que acontecia na Idade Média. Então tu tem um argumento histórico e um argumento da atualidade que os dois juntos viram um argumento bem fundamentado. Só exemplificar não adianta, né? Mãos à obra, se a pessoa quer conseguir ter argumentos bem fundamentados, essas são as minhas dicas, além da literatura. Literatura. Jogos Vorazes não é literatura, gente, desculpa, não dá pra contextualizar. Até dá, sabe? Se tu tiver bastante... se tu tiver uma ideia muito boa, até dá. Mas literatura clássica que eu digo, eu acho que isso aí é imprescindível para ter uma boa argumentação também, tá bem? Então, até o próximo, viu? Até!